Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 10 de julho de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereador Jorge da Farmácia faz balanço dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Projeto de lei do vereador Sidão Santos quer obrigar estabelecimentos veterinários a colocarem cartazes que incentivam a adoção responsável. No especial 244 anos de Campinas, nós vamos ao vivo até uma horta urbana. E no esporte, Guarani vence Coritiba no Brinco de Ouro e alcança a terceira posição da Série B. O vereador Sidão Santos protocolou aqui na Câmara um projeto de lei que obriga os estabelecimentos veterinários a colocarem cartazes que incentivam a adoção responsável. O objetivo é alertar para a importância dos cuidados com os animais. A adoção responsável de animais significa oferecer abrigo, proteção e cuidados e ter consciência das responsabilidades como dono. Para incentivar essa prática, o vereador Sidão Santos quer que os estabelecimentos veterinários coloquem cartazes sobre a adoção responsável. As placas devem ter tamanhos mínimos de 29 por 42 centímetros e serem colocadas a 1,30 m de altura. O que nós estamos querendo aqui é as casas, no caso de veterinário, que vende produtos para animais, as pets, que tenham placa de adoção, né? Incentivando a adoção, colocando ali a foto, né, dos animais que estão para adoção, para que as pessoas possam adotar, né? E levar esses animais para a sua casa. O projeto tem como objetivo evitar que animais fiquem abandonados nas ruas. A gente vê aí sempre filhotes, né? Filhotes de cachorro, né? Filhotes no caso de gatos, né? E os filhotinhos, às vezes, as pessoas soltam, as pessoas colocam na rua, colocam em terreno baldio. A matéria vai ser encaminhada para análise das comissões permanentes da Câmara. O vereador lembra que ela incentiva a adoção tanto de quem ainda não tem, como por quem já tem um animal. As pessoas, no caso, que não têm um animal e a pessoa também que tem, né? Porque às vezes você tem um cachorrinho ali em casa e tem condição de ter mais um, né? Eu acho que o que manda é as pessoas terem aí um coração grande, né? Adotar. Campinas, 244 anos. Campinas completa 244 anos no dia 14 de julho. Essa semana nós estamos mostrando uma série de reportagens de locais que são orgulho para a cidade. Ontem vocês acompanharam o acelerador de partículas Sirius. E hoje nós vamos ao vivo até uma horta urbana para falar sobre produção agropecuária aqui na cidade. Boa tarde, Mina Abreu. Gabriel, porque o que muita gente desconhece é que Campinas tem quase 50% do seu território como área rural. Porque a gente sabe que a cidade, ela, apesar de ser no meio de arranha-céus, no meio de residências, a gente também tem essa produção. Por quê? Em Campinas acontece o censo agropecuário. O levantamento começou em setembro de 2017, foi até fevereiro deste ano. Os dados neste momento estão sendo tabulados e devem ser divulgados em breve pelo IBGE. Os recenseadores estiveram nas propriedades urbanas e rurais e fizeram esse levantamento para atualizar no país inteiro os estabelecimentos com produção agrícola. Aqui em Campinas, inclusive, foi montada uma comissão municipal de geografia e estatística que, além do IBGE, conta com a participação da Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, além da Embrapa, da CAT, a Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral do Estado e o Sindicato Rural. E hoje, para mostrar uma das faces aqui da nossa cidade, que comemora 244 anos no próximo dia 14, nós estamos em uma horta urbana no bairro Nova Campinas, um bairro conhecido por residências de alto padrão e também por arranha-céus. A gente está aqui onde são produzidas 5 tipos de alface e outras hortaliças. Vamos falar com o seu Pedro, porque ele está aqui há mais de 20 anos nessa produção. Seu Pedro, queria que o senhor falasse um pouquinho como é ter uma horta no meio aqui de todo o cimento e do asfalto. Esse foi um privilégio nosso, né? Foi meu pai que começou isso aqui há 30 anos e nós estamos dando sequência nessa plantação de verdura aqui, tá? Às vezes as pessoas pensam que produções como essa só tem lá no sítio, na área rural da cidade, e o senhor está aqui no coração de Campinas. Pois é, tem muita gente que nem conhece essa horta aqui, né? E estamos sobrevivendo aqui ainda, há mais de 30 anos. Sim. Tá? Que tipo de hortaliça o senhor planta aqui? Aqui nós plantamos de folha, tudo folha só, né? Alface, chicória, rúcula, almeirão, agrião e as verduras de época também, né? Essa produção, o senhor vende direto aqui para o consumidor ou o senhor ainda, por exemplo, leva a algum mercado, o senhor fornece para a Ceasa? Como que é feita a venda dessa hortaliça? Não, aqui nós só vendemos direto ao consumidor. Tá? E as pessoas, elas perguntam às vezes, nossa, seu Pedro, o senhor está aqui no Nova Campinas, como que é resistir a tudo isso, a essa evolução que as pessoas acham que no meio da cidade é difícil ter produção agrícola? Pois é, como eu falei, tem muita gente que não conhece, freguês está chegando, todo dia chega freguês novo e quer saber como é que foi, como é que começou essa horta, né? Certo. Quem ajuda o senhor aqui? Nós somos em 3. Tem o Gilmar e tem o Gustavo que trabalha com a gente aqui também. O senhor disse que começou com o seu pai. E isso o senhor passa para os seus filhos, para a família? Qual que é o futuro dessa horta? Não sei qual é o futuro. Eu sei que eu vou até que Deus me ajudar, né? Aí, não sei, passar para os filhos, não sei se eles vão se interessar, né? Hoje eles falam o quê? Hoje cada um tem o seu emprego, tudo, né? Então acho que não vão querer ficar aqui, não, porque isso aqui não é fácil. É difícil produzir aqui numa área urbana como essa? Não é bem difícil, né? Mas é um servicinho que é cansativo, né? Precisa gostar muito. Tá certo, então obrigada. De nada. Lembrando que o alface, por exemplo, é uma das hortaliças que mais são produzidas aqui na cidade. São mais de 100 estabelecimentos como este que produzem alface, com 4,5 milhões de pés de alface produzidos aqui em Campinas, Gabriel. Então, esse aqui a gente está numa horta urbana, mas é uma das faces da nossa cidade, cheio de ruas e avenidas, mas a gente tem sim um cantinho de área rural aqui. Tá certo, muito obrigado, Mina. Agora na hora do almoço, né, ver todas essas verduras, dá uma água na boca. Obrigado, Mina, e toda a equipe aí que participou deste link. Olha só, o vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, fez um balanço dos trabalhos do primeiro semestre e destacou a ampliação de espaço para discussão da inclusão. Presidida pelo segundo biênio consecutivo pelo vereador Jorge da Farmácia, a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida se reuniu 6 vezes durante o primeiro semestre de 2018. O parlamentar destacou encontros com entidades do terceiro setor. Eu vejo que foi um semestre muito produtivo. Tivemos recentemente aqui um projeto da Prefeitura, que é o projeto Ouça Bem, que foram doados mais de 200 aparelhos auditivos para que as pessoas que têm a baixa são deficientes auditivos. Então, para mim, foi um balanço assim, extremamente importante para a nossa cidade de Campinas. Um dos destaques da comissão é a ampliação de espaço para a discussão da inclusão. O presidente pretende dar continuidade nesse trabalho.
Eu vejo que para o próximo semestre agora nós não devemos abaixar a guarda e devemos trabalhar sim cada vez mais. Lembrando que no mês de setembro a gente se comemora aí, que é o mês da deficiência. Então nós temos vários projetos para que nesse mês de setembro seja assim muito prestigiado por toda essa população. O parlamentar também tem propostas para a comunidade surda do município. O mês de setembro eu venho trabalhando desde o início desse semestre aqui, que eu queria muito que nós conseguimos fazer um cinema que tenha um intérprete de Libras, principalmente para essa população, para os surdos, que eles não têm ainda tantas atividades assim. E os surdos, assim como qualquer outro tipo de deficiência, merecem ter um lazer, ter uma diversão. Então eu vou trabalhar intensamente para que em setembro agora nós consigamos levar na sala de cinema o nosso intérprete de Libras, para que essa população possa sair de casa, possa se divertir. Que eu sempre falo que o trabalho que nós fazemos aqui na Câmara Municipal é o trabalho da inclusão. E a gente fazendo um cinema com intérprete de Libras nada mais é do que a inclusão. Fora do prédio legislativo, a comissão também foi atuante. Participou do piquenique inclusivo na Pedreira do Chapadão e também representou Campinas na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O presidente contou ainda que tem recebido respostas positivas da população. Com essa comissão, por isso que eu sempre trago as entidades aqui, para que eles consigam expor o seu trabalho, para que eles consigam falar para Campinas do trabalho que eles fazem aqui na nossa cidade de Campinas, porque tem muitas pessoas ainda que infelizmente não têm esse tipo de informação. Parece que o tempo virou, não é mesmo? Até então, neste inverno, a gente teve tempo aberto, sol e até calor. Mas uma frente fria chegou ontem à região, trazendo frio, tempo nublado e até uma garoa nesta manhã. Para esta quarta-feira, o sol volta a aparecer, mas continua frio, hein? Mínima de 6 graus, isso mesmo, hein? Amanhã, mínima de 6 e a máxima não passa dos 19 graus. Vamos falar de emprego? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 86 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 954 a R$ 2.150. Há vagas para analista de recursos humanos, assistente de vendas de lojas de departamentos, atendente de lojas de departamentos, auxiliar de crédito, caixa de lojas de departamentos, costureira de máquina overlock, costureira de máquina reta industrial, estoquista de lojas de departamentos, fiscal de lojas de departamentos, mecânico de ar-condicionado e refrigeração com habilitação B, mecânico de câmbio, supervisor de vendas no varejo, vendedor pracista para venda de bebidas em geral, visual merchandise para lojas de departamentos e há vagas também para pessoas com deficiência, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha para o hospital e empacotador. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A unidade Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. E a unidade Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, mas a nossa série de reportagens especiais continua. O Mundial ele tem levado muita gente para frente da TV, mas de uma forma diferente, que gerou a economia de energia elétrica durante os Jogos. Grupos que se concentram em frente aos televisores ou telões como este que reúnem a população. Esta tem sido a rotina de grande parte das pessoas que acompanham os jogos da Copa. Mas aqui os torcedores não imaginam é que esta atividade está gerando a redução no gasto de energia nos horários dos Jogos do Brasil. Tem muito equipamento desligado, então a carga cai, né? Nós observamos no último jogo
uma queda de quase 6% do consumo durante o jogo. Uma hora antes dos jogos, a carga já começa a se reduzir, né? E o maior pico de queda da carga é próximo ao final do jogo. Quem aproveita o espetáculo pode receber ainda uma conta de luz mais barata. Nada melhor do que reunir todo mundo junto para assistir todo mundo junto, né? Não tem como assistir cada um na sua TV sozinho. E acaba economizando. E acaba, com certeza. Tinha pensado nessa questão de até fazer economia ou nunca tinha pensado nisso? Não ocorreu a princípio, mas é ótimo. É ótimo que a gente economize. A gente vem em função do espetáculo, né? E já economizando energia em casa, né? São coisas que a gente não nota, né? Mas quando alguém lembra a gente acha assim muito interessante. As alterações são verificadas em todo o país, que logo depois do jogo volta a usar a energia com força total, o que a concessionária garante que não altera o serviço oferecido aos consumidores. E imediatamente ao término dos jogos, esse consumo retoma imediato. É uma rampa bastante rápida de retomada do consumo. Ela faz toda uma preventiva no seu sistema, nas redes de distribuições, e nós ficamos de plantão durante os jogos, né, para se tiver algum problema, para que ninguém seja prejudicado e fique sem assistir aos jogos. Na sexta-feira, o Brasil perdeu para a Bélgica por 2-1, está fora da Copa, então a tendência é que o consumo de energia volte ao normal, igual aos outros meses. Ainda tem os jogos da semifinal, final e disputa de terceiro lugar, mas o interesse pelo Mundial diminuiu bem, né? Bom, vamos lá para o esporte balançar as redes? No Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani recebeu ontem o Coritiba no Brinco de Ouro e, além de vencer, jogou muito. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Pará cobrou a falta perfeita no ângulo, sem chances para o goleirão Wilson. 1-0 Bugre. No final da primeira etapa, a única falha da zaga bugrina. E Guilherme Parede apareceu livre na área para cabecear e deixar tudo igual. 1-1. Só que o Guarani também mostrou que é bom de cabeça. Após cobrança de escanteio, Bruno Mendes, no primeiro pau, mandou para o fundo das redes. Fim de papo, Guarani 2, Coritiba 1. Vitória com autoridade, o Guarani foi superior durante os 90 minutos e assumiu a terceira posição com 23 pontos, a 6 do líder Fortaleza. O Bugre só volta a campo agora na terça-feira que vem, dia 17, novamente no Brinco de Ouro contra o Figueirense, que tem 1 ponto a menos que o Bugre, então é um confronto direto. Olha só, o repórter Rubens Morelli está de férias e como ele sempre participa das atividades do quadro Olha o Esporte Aí, o jornalista Michael Vancini não quis ficar para trás e colocou a mão na massa, ou melhor, nas peças. Um esporte que é praticado há séculos e serve não só para passar o tempo, mas principalmente para desenvolver o raciocínio lógico, é o xadrez. E eu vim até a Academia do Flet, em Campinas, conhecer um pouco mais sobre ele. Dizem, há várias lendas, a lenda mais acreditada é que ele surgiu na Índia. Um rei estava numa depressão muito grande porque tinha perdido o filho, e com base nisso os seus vizires tentaram criar alguma coisa que levasse-o a voltar a se interessar pelo país, pelo Estado. E foi assim que surgiu um tabuleiro, 32 peças, um relógio e 2 pessoas concentradas, sentadas em uma mesa, tentando uma derrotar o rei da outra. E em Campinas o xadrez tem uma história em particular. O clube que mais acolheu o xadrez aqui na época foi o Clube Semanal de Cultura Artística, que era aqui no Jardim das Palmeiras, quando a sede estava aqui no centro. Nessa época, inclusive, se chegou a contratar mestres internacionais para poderem dar aula. Deram, inclusive, uma aula que era muito concorrida, que era o lance do mestre, onde ele montava um jogo até um determinado ponto e consultava aqueles que frequentavam a aula qual seria o melhor lance a ser dado. Principalmente por motivos financeiros, os jogadores de xadrez mudaram a sede até se instalarem na rua Padre Vieira, 1144, no Cambuí. E como no país o esporte não é tão difundido, Campinas não conta com jogadores profissionais. O grau máximo para chegar no xadrez é o chamado grande mestre. Hoje no Brasil existe 14 grandes mestres, né?
Então é muito pouco, até se comparado com países aí da Europa, né? Mas aqui no Brasil ainda falta incentivo. Agora, infelizmente, no Brasil, poucas são as prefeituras que apoiam o xadrez, né? Eu, por exemplo, sou aqui do sul de Minas, de Itajubá. Em Minas, a gente tem São Sebastião do Paraíso, que na própria prefeitura eles incentivam o treinamento do xadrez. Então, na parte de educação física, é opcional você participar, de repente, do futebol, do vôlei, mas do xadrez também. E o legal do xadrez é que ele é democrático, pessoas de qualquer idade podem jogar. Pessoas que começam aí, de repente, com 5 anos, 6 anos, a pessoa já começa até amistosamente jogando xadrez, mais por brincadeira, né? Mas desde de jovem já começa a jogar. Mas vamos falar do jogo. Primeiro começa com o cumprimento entre os jogadores. Boa partida. Depois a movimentação das peças, começando pelos peões. Peças como a torre, bispo e o cavalo têm movimentos próprios, em diagonal, em L ou somente na vertical e horizontal. O objetivo é retirar o rei, que é protegido pelas outras peças e principalmente pela dama, mas não é necessário ficar dias pensando em frente ao tabuleiro. Hoje não tem praticamente, dentro do dia a dia, xadrez em que se leve de um dia para o outro, etc. e tal. A regra básica do xadrez diz que leva 2 horas, você pode dar 40 lances de cada lado. Então o negócio esticaria bastante. Por isso foram criadas modalidades mais curtas, de 2, 3, 5 minutos. Tudo controlado pelo relógio, onde o jogador registra que terminou a jogada dele e dispara o cronômetro do adversário, que tem que correr contra o tempo para chegar ao checkmate ou então vencer por pontos. O jeito é arriscar. Vamos lá, agora é minha vez então de tentar ganhar de alguém no xadrez, né? Quem quiser ter aulas de xadrez ou então praticar, pode entrar em contato pelo número 3231-3022. Sobre o nosso repórter, o Michael Vancini, foi esperto, né? Começou um esporte que fica sentado, que a parte mental é mais importante que a parte física. Quero ver fazer um freestyle aí com uma bola de futebol, por exemplo. Vamos ver terça-feira que vem como ele se sai. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!